Bruno Félix é o nosso convidado de hoje do Espaço Memória Coletiva dos Clássicos de Portugal. Trabalha na banca há 25 anos, é fotógrafo, consultor de imagem masculina e também está ligado, é Media Manager da AMA Racing, equipa que corre no Europeu de Histórico Endurance, com um Porsche 911 clássico e pelo meio ainda tem tempo para se dedicar aos seus clássicos. Um BMW, uma moto BMW de 1984 e um Toyota de 1982. E, entretanto, aproveitamos também para deixar o recado, se conheceres alguém, se tiveres um amigo, alguém teu conhecido que tem histórias e uma verdadeira paixão por clássicos, podes entrar em contacto connosco, vamos querer conhecê-lo, conhecer a sua história. É só enviares um e-mail para classicospt@gmail.com, classicos.pt, classicosportugal.pt@gmail.com. Bruno, muito obrigada por estares aqui. É um gosto poder partilhar as histórias que tens, muitas e tão divertidas, sobre os teus clássicos. A primeira pergunta que se impõe é como e quando é que começou esta paixão pelos mais antiguinhos? Obrigado desde já pelo convite. De facto, posso dizer que a minha história ou a minha paixão pelos clássicos nasceu provavelmente já muito tarde. Nasci num seio de uma oficina de automóveis. O meu pai tem uma oficina, ainda hoje tem uma oficina de automóveis, mas sempre me fez estar muito afastado daquele mundo, porque, lá está, por razões óbvias, queria que eu seguisse outro percurso profissional e, portanto, sempre tive um bocadinho mais desligado. E posso dizer que só tarde, se calhar lá na minha adolescência, é que comecei a despertar algum interesse pelas máquinas e, se calhar, fazer a diferenciação entre aquilo que qualquer um de nós, como apaixonado de clássicos, tem, diferenciar aquilo que era feito antigamente e daquilo que existe nos dias de hoje. Portanto, posso dizer que já foi um bocadinho tarde que nasceu esta paixão. Mas lembras-te bem desse ambiente e se calhar dos cheiros, não é? Os cheiros de oficina, de óleo, de pneus novos, ainda hoje se vive muito e como tenho tido a sorte de, apesar de viver nesse mundo da reparação automóvel, o meu pai ter sempre ficado com alguns carros só, porque ele era um bocado adverso a motas, ficar com alguns carros, ou de clientes, ou de pessoas que conhecia, Sim. E lembro-me sempre, desde tenra idade, de termos sempre alguns clássicos lá por casa, alguns muitas vezes parados, sem andarem, mas de facto que faziam sentido naquela altura estarem connosco e que foram sim indo, entrando e tudo mais, até o surgimento do BJ40, que esse sim já está na família há muitos anos e que tem uma longa história. Já lá vamos à história do BJ40 e a essa emoção toda que está associada a ele. Queria perguntar-te também como é que é a ligação com a AMA Racing, como é que isto acontece e a ligação também aqui ao espaço onde nos encontramos, à Cool Garage. Sim, o projeto, começando aqui pela Cool Garage do Tiago, nós somos amigos há muitos anos. Eu posso dizer que tenho um dedinho na questão do nascer da Cool Garage, até porque o primeiro logotipo que a Cool fez, acho que fizemos em sintonia e portanto sinto-me um bocadinho parte integrante desta história desta casa. O Tiago tem feito um excelente trabalho a divulgar aquilo e a paixão dele, não só com as motas clássicas e agora, mais recentemente, com a questão dos carros também, porque acho que fazia todo sentido e tenho impulsionado dessa forma. De facto, como é que chegamos à AMA Racing e depois aqui a conjugação com a Cool Garage? Foi tão simples quanto isto, foi numa visita ao Estoril, na altura eu fazia parte, é outra das situações que também fiz parte, tive um blog masculino, com um membro cá da Ruda dos Vinhos, que era o da Biblog, e nós na altura fomos convidados para ir a uma prova da Porsche Cup que existia, ainda existe, agora já é uma forma ibérica, mas existia, e fomos, portanto, para ver Porsches novos a correr. Novos, naquela altura, estamos a falar de 996, 997, portanto estamos a falar de Porsches mais recentes e ver uma competição de Porsches mais recentes a correr. E, de facto foi muito giro, portanto acho que qualquer experiência de ver ao Autódromo do Estoril, ver corridas é sempre muito agradável. Claro. E depois, durante a nossa passagem pela paddock, víamos que existiam outras classes também a correr durante o dia e conhecemos o Mário Meireles, portanto, dentro dos carros clássicos que lá estavam, que nos despertava a atenção, até porque já éramos amantes das motas clássicas, portanto já vinha a outra parte. Já lá facto, estava o bicho? Já estava. E travamos conhecimento, cresceu uma amizade e, entretanto, surgiu o convite de integrar a equipa nessa perspectiva
pelas valências que eu achava, ou que o Mário achou que eu podia contribuir para a equipa, com a questão da fotografia, do marketing, das relações públicas, porque eu acho que me vou considerando ser uma pessoa que nesse aspecto consigo estar mais à vontade, e de facto foi uma coisa que aconteceu de uma forma muito natural. E pronto, e desde então vamos já para o segundo ano que sou Media Manager e Relações Públicas da AMA Racing, que é uma equipa do Porto. Portanto, o proprietário da equipa é o Mário Meirelles, que é um carro 911 de 2.8 RSR de 72, portanto 1972, completamente construído. Eu digo construído porque o carro foi adquirido em, portanto, chassis, motor e tudo mais, e depois é construído e homologado, se calhar em Portugal, dos sítios mais conotados em termos de motosport clássicos, que é a garagem Aurora. Portanto, portanto, desde essa altura que entrego a equipa com muito gosto, até porque sou um apaixonado por Porsche também. Pois claro. E os resultados têm sido motivadores? Sim, os resultados da equipa, se bem que este tipo de conceito de corridas eu acho particularmente interessante, porque as corridas do Histórico Endurance, eles têm regras muito específicas e quando se atribui o termo Gentleman Driver, ali é o termo exato para quem seguir aquelas corridas, por uma questão muito simples, e vê-se perfeitamente. As corridas no Histórico Endurance e quase todas as corridas que envolvem clássicos, mesmo não sendo esta específica, porque existem mais classes, há um bom senso de ambas as partes de tentar que não haja choques. Sim. E existe esse bom senso e nesse sentido, muitas vezes a questão de terminarmos as corridas, independentemente dos sítios, já acaba por ser uma própria vitória. Se bem que a própria equipa, de facto este ano, o ano transato, teve resultados muito, muito interessantes. Tivemos até à penúltima jornada dentro do agregado, porque não existe uma classificação, como é que eu ia dizer, não existe uma atribuição de taças e tudo mais, mas de facto existe no somatório dessa consistência durante todas as provas. Claro, de desempenho, essa consistência de existe desempenho. de facto um prémio para a equipa com o melhor desempenho global no final e em termos de consistência e desempenho global. E de facto tivemos muito perto de conseguir, mas às vezes também existem infortúnios e depois de facto numa última prova que tivemos não conseguimos um resultado, acabamos por ser ultrapassados mesmo praticamente no fim, mas o espírito está lá e portanto é isso que interessa. O espírito mantém-se sempre vivo e forte, não é? Sim. Tu estás encarregue de fornecer e comercializar o vestuário e merchandising da equipa, não é? Em termos práticos, o que é que fazes? Como é que é um dia teu dedicado a este trabalho na equipa? É assim, primeiro explicar, e isso vai de encontro àquilo que eu acabei por não contar depois anteriormente, que foi a questão de conjugar a Cool Garage no sítio onde nós estamos com a AMA Racing. Portanto, o Mário é daquele tipo de pessoas que, mais do que agregar patrocinadores ou projetos em termos monetários que suportem a questão do orçamento, que não estamos a falar de um desporto propriamente barato, mas de facto agregar projetos e marcas que de facto conseguissem alavancar, mesmo não sendo num sentido de posse ou de valor monetário, mas que conseguissem agregar em termos de sinergias a equipa para outros patamares. E ele dá muita importância a essa questão e eu achei desde logo do início que a Cool Garage iria cozer, entre aspas, muito bem com a AMA Racing. O Tiago, na altura, ainda estava muito mais virado para a questão das motos e da comercialização de artigos para motos. O Tiago da Cool Garage. Da Cool Garage, exatamente. A fazer esse enquadramento. Estava muito virado nessa componente e eu já há algum tempo que insistia que ele teria que também se vocacionar um bocadinho mais para a questão dos clássicos. Aliás, nós já tínhamos passado até ambos juntos por uma participação no Gentleman Drivers, que é também uma coisa muito, muito gira que acontece já em Portugal, já vamos para a segunda ou terceira edição, acho eu, e de facto consegui conjugar e fazer com que eles se juntassem neste projeto. Portanto, e a partir daí a Cool Garage passou a desenhar e neste caso a fabricar e a comercializar todo o merchandising da equipa AMA Racing. Portanto, na altura foi construído um cap, uma t-shirt, 2 blusões, nós até tivemos a oportunidade, e quem seguir as redes sociais vão com certeza, tanto da Cool Garage como da AMA Racing, vão conseguir ver isso. Até nesse aspecto fomos muito diferenciadores relativamente às outras equipas e de facto houve ali uma agregação e uma alavancagem da própria equipa, até nessa questão de visualização e de impacto perante os outros, claro, com o contributo da Cool Garage e do Tiago. O que é que eu faço? Basicamente, eu ajudo na produção de conteúdo, porque também sou fotógrafo, não é só a questão da parte criativa, se bem que a parte do produto
é toda construída pelo Tiago, quer dizer, há alguma consonância com o Mário Meireles da equipe e tudo mais, mas o Tiago é que é o grande, entre aspas, culpado daquilo que aparece e que tão bonito aparece e que nós temos conseguido pôr no mercado e dos apaixonados dos clássicos. Dos clássicos, claro. Então, em relação à moto, à BMW, como é que ela surge na tua vida? Também surge muito envolvida nesse contexto todo de gentleman, desse conceito, não é? Sim. A minha BMW de 1984, tenho uma K100 de 1984, surgiu e tem uma história muito interessante, que era, eu estava completamente desligado, estamos a falar de há sensivelmente 7, 8 anos atrás, estava completamente desligado das motas, acho que posso dizer assim, e eu digo isto desligado porque na minha juventude eu estive ligado ao todo-terreno, eu até costumo brincar com isto, dizer que destruí muito dinheiro no todo-terreno, mas pronto, e depois tudo acabou quando existe uma nova fase da nossa vida, portanto, eu tive que me desfazer na altura, foi uma opção, desfazer-me do que tinha em termos de todo-terreno e desliguei-me por completo, não só da parte da prática, como também da ligação jornalística que tive com o todo-terreno, e de facto fiz aqui um interregno de alguns anos. Há 7, 8 anos atrás, num convite de participarmos e irmos ver o Gentleman's Ride em Portugal, descobri o conceito que eu não conhecia na altura, porque já era um evento mundial que acontecia, mas em Portugal já estávamos só na segunda, terceira edição, penso eu. E de facto aquele conceito dos cavalheiros bem vestidos e com uma moto clássica, e na altura eram quase só cavalheiros, agora já não, agora já falamos num patamar em que muitas senhoras abraçam esta causa, que começou por ser uma causa masculina, portanto, porque o Gentleman's Drive tem a questão da angriação de fundos para causas de doenças masculinas, do foro físico e psicológico, e de facto aquele ambiente todo mexeu muito comigo, e até com o meu cunhado, e na altura o que nós fizemos foi, para além da validação em casa que precisávamos ter, como é normal... Chegaram a casa a roer as unhas... no meu caso, quem está comigo percebeu logo que aquilo havia ali qualquer coisa que tinha efervescido. E, de facto, eu costumo dizer, às vezes com arte e engenho, às vezes as pessoas pensam assim, mas para entrarmos no mundo dos carros, das motas, a questão monetária e tudo mais. Às vezes acho que todos nós, com um bocadinho de arte e engenho e perseverança, conseguimos muitas vezes, não digo chegar, é como eu por exemplo, eu adorava ter um Porsche na garagem, não consigo ter, tenho outras coisas e vou valorizando aquilo que tenho. Mas sempre no intuito de conseguir alcançar um dia aquilo que eu acho que pode ser um sonho alcançável. Mas isto para voltar atrás. E então, criou-se um bocadinho de arte e engenho, conseguimos ambos importar 2 motos da Alemanha, neste caso foram 2 K100, BMWs, e cada um transformou a sua moto ao seu jeito pessoal. Portanto, o meu cunhado em jeito scrambler e eu em jeito bobber, portanto, que são diferenciadores em termos. E conseguimos, com as nossas valências, eu no meu caso não me ajeito muito na parte mecânica, nem de bricolagem, nem do que quer que seja, conseguia desdicar, mas comprar os componentes que eu achava que eram importantes e, portanto, no percurso nós tínhamos idealizado na altura que no ano seguinte já queríamos estar também no evento, não conseguimos, mas passado 1 ano e meio tínhamos as motos a nosso gosto e foi de facto muito giro e na altura acharam tanta piada ao projeto, aos 2 projetos neste caso em conjunto, que acabaram as motos por sair também na Rev, que era uma revista da especialidade. Sim. E foi muito giro e pronto, e a partir daí sou um feliz proprietário de uma K100 de 1984, não ando tanto quanto queria ou gostava de andar, até porque estou envolvido em muitas coisas, mas sei que tenho ali uma moto única, pelo menos, e transformada a meu gosto. O que é que mais te fascina nesse género que, lá está, que te levou a fazer com que ela fosse restaurada seguindo esse espírito? Há quem diga que é um crime, a questão das essa personalização em scramblers, ou onde quer que seja. E eu acabo por, isto é um bocadinho contrassenso, mas eu acabo por concordar, mas depende muito da moto que nós vamos transformar. E de como a queres aproveitar. Aliás, está também. aqui um perfeito exemplo, a CB7,5 que o Tiago tem. Este é daquele tipo de motas que eu acho que era impensável customizar, ou pelo menos quando digo... Tem que ser assim. Tem que ser assim. A K100, na altura, era a solução possível para adquirir, e tendo em conta a própria estrutura, aliás, eu até tenho nas minhas redes sociais a foto do antes e depois, como ela era e como ela está, são coisas completamente, aquelas transformações loucas. De facto, para o conceito de Café Racer, precisava mesmo de ser redefinido de outra maneira, e filo sem qualquer tipo de
pudor e acho que funcionou muito bem, pelo menos o feedback que tenho tido das pessoas que têm visto e têm acompanhado a transformação e ver agora a moto, acham que o trabalho ficou impecável, mesmo os entendidos na matéria. Sim, sim, sim. Portanto, acho que acabou por ser, e deixa-me orgulhoso de ser uma moto, uma transformação bem feita. Exatamente. Então, A Café Racer remete para aquele espírito dos rapazes que andavam em grupo e passavam, lá está, de cafés em cafés e passavam a noite Quem assim. não sabe a história das Café Racers vem dos anos 50, 60, por aí, 70 talvez, que era muitas vezes de fazer as corridas de tal de café a café. Exato. E o que fazia que muitas vezes com que essas corridas tentassem, ou que fossem o mais rápidas possíveis, aliviar o máximo de componentes nas motos e transformá-las. Pois claro. E portanto, advém desde aí, ainda existem alguns sítios míticos, por exemplo, como o Ace Café em Londres, que remete muito a essa questão e quase que é uma meca para quem gosta deste tipo de cultura. Um dia, e eu até sugiro que conheçam, porque de facto é um sítio muito, muito giro de se conhecer, e é uma cultura muito interessante. E o que é que me fez também, ao agregar, ou gostar de fazer parte dessa comunidade de gentleman riders, a componente, não só a componente solidária deste evento específico, Claro. que é muito importante. É muito importante e tem vindo sempre a crescer o volume de dinheiro que conseguem engajar. E posso contar uma história muito rápida que nos deixa muito orgulhosos, até mesmo em consonância aqui com a Cool Garage e com a comunidade de cool riders que existe aqui na região. Nós fomos na segunda edição, que fomos em conjunto aqui, porque para perceber o evento de Lisboa, o evento acontece em várias cidades a nível mundial. Sim. Em Portugal são feitos em várias cidades, portanto nós sempre estivemos associados ao de Lisboa. Houve nesse ano uma saída daqui da Ruda dos Vinhos, porque o ponto de partida era sempre aqui, portanto aqui na Cool Garage. O Tiago tinha o cuidado de receber aqui as pessoas e agregarmos e saímos daqui para Lisboa para o encontro. E, de facto, houve um ano que conseguimos sair aqui com umas boas dezenas de motos. Não é pelo facto de termos sido, entre aspas, uma representação. Estamos a falar em Lisboa, nesse ano estavam à volta de 1.300 motos no Museu dos Costos, portanto foi das maiores edições, até foi um bocadinho caótica, honestamente. Principalmente o passeio, para mim não correu muito bem, mas isso é outra parte. Mas, de facto, é muito caótico, mas pelo sentido de que essas dezenas de pessoas, se calhar éramos 60, talvez 60, conseguimos agregar em termos de valor monetário um valor muito significativo daquilo que todo o conjunto de pessoas do Ride de Lisboa agregou. E isso encheu-nos de orgulho. Portanto, mais do que a questão de irmos para Lisboa de fato, bonitos, e passear por Lisboa numa celebração daquilo, foi irmos para Lisboa com um dos maiores contributos daquele ano para o Ride de Lisboa. Portanto, é nesse sentido de solidariedade e mesmo a própria forma de estar que existe dentro da comunidade dos clássicos nas motas que me faz dizer assim que eu gosto e é aquilo que faz sentido para mim estar presente. Pois claro. Fazes parte de algum motoclube? Não faço parte de nenhum motoclube. Tenho pessoas amigas em vários motoclubes, já estive a convite de algumas pessoas em algumas situações. Acho que posso dizer o único motoclube que não foi um motoclube, foi um grupo de amigos que tivemos fundados aqui em Arruda e que fizemos as 2 edições do Arruda Motorcycle Market, que acho que também vai ficar para a história, pelo menos aqui na região, que não sei se vão voltar a acontecer, até porque tivemos um interregno com a pandemia e depois não houve circunstância mas de facto acho que foi o único grupo organizado que acho que posso dizer que senti parte integrante e que também teve um cariz social, porque na altura todos os fundos que foram agregados das 2 edições foram entregues aos bombeiros voluntários locais. Sim. E, portanto, também nos encheu de orgulho. Portanto, quando é este sentido assim, acho que tudo faz sentido. Identificas-te com isso e faz todo o sentido. Completamente. Passando então para o carro, para o BJ40 da Toyota, provavelmente o carro com mais história da Toyota, não é? Que vem desde os anos 50 e que tem esta designação que tem a ver o J com o país de produção, não é? Estou certa? Com o Japão, e depois o BJ vem da designação da carroceria e da série do carro, não é? Pronto, estas são as características técnicas, mas o teu é cheio de histórias familiares boas e que fazem dele uma presença na família que não vai sair, não é? Sim, é o tesouro. Eu costumo dizer que o BJ40, como eu não me considero, o Tiago brinca muito da Cool Garage, o Bruno é colecionador, eu não me considero colecionador porque acho que colecionador são aquelas pessoas que
conseguem agregar mais que aquilo que eu tenho, mas sinto-me um verdadeiro apaixonado por clássicos. Pois, claro. E um privilegiado até pelas experiências que tenho conseguido viver à conta da questão dessa paixão. Relativamente ao BJ40, tem uma história muito interessante, porque lá está, o meu pai sempre teve uma oficina, entravam e saíam clássicos com alguma frequência e ficavam connosco durante algum tempo. Uns eram restaurados ou arranjados mecanicamente, outros por ali ficavam e depois eram despachados por alguém que iria iniciar esses projetos. Pois. Lembro-me, tivemos Fiat 127, Datsuns. Aliás, no próprio local onde os meus pais são originalmente, nós tínhamos, era um local onde existiam os ralis piratas, portanto, que também agregavam muitos carros clássicos também, portanto, também vivíamos muito esse mundo ali. Mas o teu pai sempre a tentar proteger-te um bocadinho Sim, desse ele universo. nunca quis que eu entrasse diretamente nessa questão da mecânica, sujar as mãos e tudo mais, e de vivesse muito na oficina. Mas, de facto, acabava sempre por acontecer. O BJ40 surgiu na família porque o proprietário era nosso vizinho, que tinha adquirido o veículo novo, em 82, e praticamente o carro tinha sempre sido revisionado pelo meu pai, naquela oficina. O meu pai conhecia bem o carro, era um carro que tinha muito poucos quilómetros, aliás, ainda hoje tem muito poucos quilómetros, tem à volta de 170 mil quilómetros o carro. Muito pouco para a idade que tem. Para a idade que tem. E, de facto, a pessoa chegou a uma certa idade e quis se fazer do carro, e, claro, o meu pai ficou com o carro, e bem. Ficamos com o carro, ele restaurou, na altura o carro já tinha algumas coisas que precisavam em termos de chassi de ser reparados, reparou completamente o carro, mudamos a cor do carro, o carro era branco pérola, aquele branco sujo, ficou verde na altura, e passou a ser um carro de apoio, não só da parte de saídas mecânicas, portanto, dar um apoio quase como pronto-socorro a alguma situação da oficina, como também para a caça, como o meu pai era caçador, e portanto chegou a fazer longas viagens com o carro, que era, eu acho que era um bocadinho violento naquele carro, mas para a caça, portanto era um carro de uso intensivo, entre aspas. Era pau para toda a obra. Lá Completamente pau para toda a obra. E depois, eu nessa altura já tinha, quando tirei a carta, também tive o prazer naquela altura de usufruir dele. Tive algumas peripécias com o carro, muitas vezes, aliás, o meu pai, depois se for ver este episódio, se calhar não vai gostar muito. De facto, tive algumas peripécias de juventude, que é normal, com o carro, e de fazer algumas pequenas mazelas com o carro, que ele nunca descobriu. Sempre achou que fosse ele que tivesse feito na caça ou noutra situação qualquer. Exato, às vezes acontece. Acontece. Eles estão lá parados, sozinhos na garagem. E, de facto, foi um carro que nos acompanhou durante, posso dizer, desde que tirei a carta, nos acompanhou, e até há uns 7, 8 anos atrás também, que chegou a um ponto em que precisava novamente de um novo restauro, até pela idade, pelo uso e tudo mais. E, portanto, começou novamente um processo de restauro, portanto, o carro foi todo desmantelado, foi todo arranjado. Até costumo dizer que há aquelas pessoas que têm um podrezinho aqui, arranjam um podre. Não, nós tivemos o cuidado de retirar fora o painel, montar painéis novos. Nós, quer dizer, eu a ver, porque a parte de mecânica e bricolagem não é comigo, Lá mas está, opinava. Recorrendo ao teu network, Claro não é? que sim, Há sempre alguém ali que sim. intervém. E acompanhei, lembro-me que acompanhei muito o processo inicial quando foi o primeiro restauro, e tenho a perfeita ideia que este ainda foi mais intensivo do que o primeiro, quando ele tinha adquirido o veículo, mas de facto foi sempre muito interessante ver novamente ele a renascer. Entretanto, houve situações na família do foro de saúde que fizeram que, neste caso, o projeto esteja estagnado. Está preparado para ser pintado e voltar à vida novamente, e espero que seja em breve e que volte novamente e que consigamos usufruir, não só eu, mas espero também quem está, portanto, já comigo. Eu tenho uma filha com 14 anos que ainda possa ter o prazer de conduzir e usufruir, e que ele se mantenha na família durante muito tempo, porque de facto eu até costumo brincar com isto, e agora vou-me perdoar as pessoas que são proprietários de Land Rovers e séries, mas para mim o BJ40 é o Porsche dos Jeeps, para mim. Pois, claro. E ele tinha muita concorrência no Willys, não era? Sim. Nunca pensaste em ter um concorrente só para estar lá, assim, lado não, a lado? honestamente, até na questão de, e todos nós temos esses sonhos, da questão de ter os carros ideais, honestamente, eu gosto muito de séries, e acho que agora vive-se muito uma febre da questão dos Land Rovers e dos séries e tudo mais, mas de facto não é pelo facto de ter um BJ, mas sempre de facto tive uma paixão muito específica pelo Toyota BJ40, mas por tudo, não só por um sentido estético, e acho que quem acompanha, e também existe a nível mundial
um fervorismo pelo próprio culto do BJ40 e pelas transformações até de uma forma mais atual ou mais contemporânea daquilo que se consegue transformar um BJ40, mas de facto tendo em conta a idade do veículo, e aqui também podia fazer uma analogia até mesmo com a própria moto que tenho, para a idade que tenho e aquilo que conseguiam naquela altura colocar para uso, acho que é de um tremendo valor e eu valorizo muito. Pelo Exército, portanto, só isso diz muito sobre sem dúvida. A força deles. E acho que é uma máquina incansável. Aliás, eu tenho, lá está, para essa experiência que tenho, porque era um veículo de uso intensivo, tenho muitas memórias com o carro, que de facto é um carro supra-sumo em todos os aspectos. Portanto. E o teu BJ tem, assim, alguma mania? Hoje em dia, os carros mais elétricos e tudo muito automatizado não têm manias nenhumas. Ou funciona ou não funciona. Mas antigamente os carros têm sempre ali um jeitinho qualquer que só nós é que conhecemos. Ou um tique de chave, ou num pedal. O teu tem algum tique, alguma maniazinha? Honestamente... Que tu pensas, lá está ele com a mania dele, mas isto já lhe passa. Com o BJ não, com a moto sim. Com a moto sim. Com a moto sim. A minha moto eu costumo dizer que tem uma personalidade muito vincada, lá está. Como não tenho muita disponibilidade, ou a disponibilidade que gostava de ter para usufruir dela, ela queixa-se com muita frequência e mesmo quando tenho o cuidado de pôr a bateria a carregar e tudo mais, e a questão da gasolina e tudo mais, que eu confesso que às vezes também sou um bocadinho desleixado, mas quando estão minimamente as condições todas assim, ok, temos as condições todas para ir andar, falha ali sempre qualquer coisa, e é mesmo por temperamento pessoal dela. Na questão do BJ, e voltando ao BJ, de facto não me recordo nunca ter tido assim nenhum problema, aliás, até das coisas que eu sou capaz de identificar como ponto forte no carro, é que de facto é um carro espetacular. E vou dar 2 ou 3 exemplos. Por exemplo, quando fizemos o restauro do carro, estamos a falar em termos de chassi, ok, houve necessidades de restauro intensivo, que é normal, até pelo uso. A parte mecânica, a única coisa que eu me recordo que o carro teve que ser trocado foi a parte das tuagens, por questão de plástico ressequido. Tudo o resto, em termos de mecânica, de facto, aquilo é um tanque de guerra autêntico. A questão do trabalhar, e outra coisa que também ficou sempre na memória, travões, excelentes travões, por incrível que pareça. A questão da direção assistida, ou não a ter, neste caso. Pois. Porque existem muitas pessoas que transformam ou montam direções assistidas de Toyotas Dinas e outras, fazem ali umas adaptações e conseguem. É possível. É possível. Modelo. Fazer naqueles carros. O meu pai sempre teve esse cuidado de deixar o carro o mais original possível. Como ele era. Aliás, até eu lembro-me na altura da primeira vez que voltamos a pôr o carro, portanto, em condições, que ele estar a adquirir na Toyota uma série dos elementos, os dísticos, portanto, os logotipos, aquilo tudo, e já naquela altura um engenheiro da Toyota andar em cima do meu pai porque queria adquirir-lhe o carro e oferecer-lhe bom dinheiro na altura, e ele disse, não, eu faço mesmo questão. E, aliás, ainda hoje há muito assédio, quem tem estes carros, há um assédio muito grande de querer desfazer-se deles, mas pronto, na nossa parte acho que dificilmente isso vai acontecer. Portanto, e a tua filha também já está contagiada por este espírito, sim, não é? A minha filha tem 14 anos e é das coisas que eu posso dizer com muito orgulho, que independentemente do contexto em que vivemos, eu não sou, atenção, não sou contra elétricos nem nas soluções alternativas. Agora, há espaço para tudo. Eu acho que sim, acho que há espaço para tudo. Agora, quem tem esta paixão, quem sente esta necessidade, ou de algum tempo, de ouvir o barulho característico dos clássicos, o cheiro a gasolina, o cheiro a borracha, todas estas situações, quem vive isto à experiência e consegue valorizar isto, dificilmente consegue depois valorizar as questões mais contemporâneas. E, de facto, tenho a sorte de, em casa, ter alguém que, a pouco e pouco, já vai adquirindo esta paixão e também tenho feito por isso, é verdade. Não é que queiramos influenciar, mas, pelo menos, lhe mostrar aquilo que faz sentido. Exato. E que faz sentido. E, portanto, já tenho uma apaixonada por Porsches em casa e desejosa de ver o BJ40 do avô novamente a andar. A andar, exatamente. Os eventos de Gentleman's Ride fazem parte do teu calendário anual de visitas? Eu posso dizer tanto o ride das motos como o drive dos carros. Que agora surgiu mais recentemente. O drive, acho que vamos para a 3ª edição em Portugal. Já tivemos a sorte de estar presente nas outras edições. No ride, já vamos acompanhando as últimas 7, 8 edições. Pois. O ano passado, infelizmente, por motivos pessoais, não consegui estar presente, mas sim, sou um adepto fervoroso e gosto de estar presente naquilo que eu acho que me faz sentido
estar. Portanto, e é daquelas situações, não só pelos conceitos, portanto, aquela questão solidária, como o próprio ambiente e aquilo que se vive. Aliás, e convido toda a gente, quem não conheça, a ter a experiência, mesmo que não seja de conseguir participar em termos de passeio, mas pelo menos viver o ambiente em parque que existe, porque é muito giro. E pode levar-se cão, que nós já levámos e foi... Claro. Também gostou do passeio. Claro, é muito giro. Enquanto consultor de imagem masculina e não querendo roubar público aos teus workshops, que conselhos é que podes dar a um homem para ser um gentleman? Um gentleman não parte só da indumentária, parte também da forma de estar. A forma de estar e tudo mais. Geralmente temos a questão de querer identificar muito o gentleman com a componente clássica. E, de facto, existe aqui uma conjugação, existe. Sim. Mesmo na questão do estilo, da aparência e da forma de estar, muitas vezes as raízes... alfaiatados, não é? Tudo as raízes clássicas e as regras clássicas apontam muito para esse cavalheirismo que se pretende para quem quer ser um gentleman e tudo mais. Portanto, existe aqui uma conjugação. Juntar, se calhar muitas vezes o que acontece com todos nós é que conseguimos identificar o nosso estilo próprio pelas nossas vivências ou para aquilo que nos faz sentido, lá está. E esse tipo de experiências, se calhar quem se identifica com este tipo de paixões, vamos chamar assim, tanto pelos clássicos, carros, motos, corridas, ou esse tipo de eventos, se calhar tem uma componente clássica dentro deles, portanto, vai um bocadinho por aí. Há que explorar. E já pensaste conjugar um workshop de consultoria de imagem masculina associada ao cavalheirismo ao volante? Eu acho que estamos muito precisados de cavalheirismo ao volante, de educação ao volante, no geral. Não é fácil. Não é fácil. E eu próprio reconheço que também não sou muito fácil nesse aspecto. Mas fazes o pisca quando estás numa rotonda. Faço o pisca. Mas sou daqueles que se calhar faz muito barulho dentro do carro de vez em quando. Mas pronto, faz sentido. Sim, mas de facto, quando se faz um trabalho de consultoria de imagem, as pessoas têm muita tendência de pensar que só estamos a trabalhar a parte de vestuário e não é de todo. Portanto, há mais componentes que podem ser trabalhadas, a questão da cortesia, da etiqueta e tudo mais. Portanto, e trabalhando essas questões também podem-se colocar, claro que sim, para o volante. Depois depende um bocadinho do contexto. Nós somos seres humanos, eu vou falar por mim, nós não conseguimos ser 100% cortesãos, educados e tudo mais. Portanto, existem sempre aquelas vezes em que não temos essa capacidade. Agora, se sim faz sentido... Se calhar não tem a de nos definir, não é? Esses momentos de exceção. Sim, mas eu acho que é perfeitamente natural no ser humano. Portanto, claro que nós sim. não temos uma forma mágica de conseguir ser sempre politicamente corretos em todas as alturas. Aliás, eu até costumo, não é brincar, mas acho que a fórmula certa numa consultoria de imagem é termos a capacidade de nos adaptarmos perante os diversos contextos em que estamos colocados. Portanto, é conseguir estar de uma forma visual e, se calhar, de postura e tudo mais, mediante esses contextos diferentes. A questão nos contextos de gentleman rides ou de gentleman drives, eu acho que o próprio ir e estar lá, para já, acho que é uma coisa muito interessante e vê-se isso, e falando agora da questão da indumentária, e eu recordo isto com muita frequência, principalmente nas motos, vejo muito isso nas motos. Mesmo aquelas pessoas que têm um aspecto completamente diferenciador, vamos falar, por exemplo, das pessoas que chamam o ferro das shoppers, portanto, a Harley Davidson, que geralmente gostam muito dos coros, dos cabedais, aquele aspecto rough, duro, as barbas, as tatuagens. Acho imensa piada ver no Gentleman's Ride essas pessoas entrarem no espírito do evento. O evento pede a elegância, pede o fato, e acho imensa piada que até mesmo pessoas que conheço de outros eventos que estão aquilo que acham normal e que se sentem confortáveis com o seu estilo e daquilo que gostam, ali abraçarem aquela causa, conseguirem com um fato, com um laço, ou o que é que podem levar, um ténis, ou o que é que seja, mas entram nesse espírito. E acho que é isso que é importante. E se as pessoas todas perceberem isto, consegue ser transversal para outros contextos. Se todos nós percebermos que se vamos para uma gala, devemos ir de certa maneira, se vamos para aquele evento que pede aquele dress code, devemos ir para aquela maneira. Se as pessoas trabalharem essas questões, acho que todos nós conseguimos encontrar ali um balanço. Portanto, muito bem. Finalmente, queres deixar alguma dica, os teus contactos nas redes sociais? Portanto, eu tenho um negócio que é BF Consulting, tanto nas redes sociais, bfconsulting.pt, o site, redes sociais.
portanto, para além da questão, e o meu negócio, para além da questão da consultoria de imagem, também trabalho a questão da fotografia, portanto, estou envolvido com alguns projetos, a Cool Garage é um deles, Cool Garage, a Racing e outros projetos de roupa também estou envolvido. Portanto, mesmo em situação de projetos, também faço as questões de fotografia e pronto, é uma questão de acompanharem e, portanto, tem lá os meus contactos, se alguém precisar de alguma coisa, estou disponível. E com tantas atividades e tão diversificadas, quando chegas ao fim de semana tens vontade de ainda ir pegar na moto, dentro de pouco tempo seguramente pegar no carro também? Eu acho que é tudo, lá está, é tudo uma questão de arte e engenho. Qual é que é aqui, se me perguntar, qual é que é aqui o segredo para conseguirmos Esse conjugar? estímulo, sim, porque não é fácil. Não é fácil. Acho que o ideal aqui é termos alguém ao nosso lado, e eu tenho essa sorte, de ter alguém ao meu lado que, eu costumo até brincar com isto, um geralmente diz mata, outro diz fola. Está ali Isto ao lado importante. e vais picaçando. E conseguir, não Olha é o carro, não olha é que tem que andar. Não é que não seja obrigatório, como é normal, termos todos os mesmos gostos e acompanharmos os mesmos gostos, mas de facto acho que o meu segredo tem sido esse, é ter alguém ao meu lado, e agora também até descendente, que naquilo que eu me envolvo ou que me gosto de envolver consegue acompanhar. E depois é uma questão de arte e engenho, uma questão de agenda. Existem coisas fantásticas, como por exemplo o Google Calendar, em que conseguimos articular as nossas agendas e de facto conseguir conjugar e termos um bocadinho de tempo para conseguir fazermos um bocadinho de tudo aquilo. Está lá marcado, andar com a BMW. Sim. Mas é um bocadinho por aí. Portanto, e acho que um bocadinho de arte e engenho, acho que conseguimos tocar nas coisas que gostamos e pelo menos ir fazendo aquilo que gostamos. Mas, Bruno, muito obrigada. Obrigado eu pelo convite. Muito obrigada mesmo pela tua simpatia e pela tua disponibilidade em partilhares connosco essa enorme paixão por clássicos de Portugal, também aquilo que nos move. Muito obrigada por nos acompanharem. Aqui ficámos em mais um episódio de Memória Coletiva e lembro, hoje estamos a filmar no espaço Cool Garage do Tiago Anágua, em Arruda dos Vinhos. Venham até cá também fazer uma visita porque vale muito, muito a pena. E entretanto, clássicosportugal.pt@gmail.com, agora não me enganei, clássicosportugal.pt@gmail.com. Enviem-nos um e-mail se conhecerem alguém que tenha, assim como o Bruno, uma paixão por clássicos. Até à próxima.